Bom dia, irmãos e irmãs, reunidos aqui em Escola Dominical mais uma manhã. Nós estamos gratos a Deus por isto e também estamos nesta manhã com os nossos corações e as nossas orações também voltadas para a família Maline e para a família do reverendo Wilson Lourdes, né, com familiares afetados por essa terrível pandemia, né, que nos infelicita nesse momento, nesse país. Eu escolhi para nossa reflexão essa manhã o Salmo 86, que na verdade está entre as leituras, né, recomendadas para este domingo. Salmo 86, versos de 1 a 10, que eu entendo como muito adequado ao momento que nós estamos vivendo. Pedido de socorro em tempo de angústia. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza. Porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Que o Senhor possa também operar milagres nas nossas vidas, nesse momento, restabelecendo a saúde, né, do Valuce, Conceição, Cida e a tia Ione da Fernanda. Nós vamos ter um cântico agora, o cântico 134, Flua em mim, Senhor, a tua graça. Continuando, eu escolhi também
para a nossa reflexão uma passagem que está aqui no devocionário Castelo Forte, a esperança na aflição. Não deixes que as ondas me cubram. Não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Quem nunca se sentiu empurrado para o abismo? Há vitórias na vida que nos enchem de esperança, mas há dias em que é preciso enfrentar as adversidades e a vontade de desistir. Doenças e incerteza nos esgotam e imprimem um sentimento de fracasso, de que não somos capazes de ir adiante. É desanimador perceber que, após tentar superar os percalços, a queda parece nunca acabar. Não se culpe pelo fato de algo ter fugido do controle. O mar da vida tem surpresas e não obedece ao nosso comando. Nem por isso desista quando algo der errado. O salmista ensina a pedir socorro a Deus quando as esperanças são arrancadas. A vida é muito mais do que um breve extrato da história ou um flash de fotografia. Momentos de angústia que nos levam à desesperança não definem toda a nossa história. A vida é contínua. Ela é a soma de tudo o que passamos e de tudo o que esperamos passar. Quem disse para desistir de sonhar e ter esperança? Precisamos aprender a mergulhar nas águas profundas dos nossos problemas e enfrentar o que nos tira a paz. Deus está conosco. Ele dá forças a quem está disposto a lutar. Deus nos motiva a irmos em frente, a olharmos para um quadro devastado da vida e a vermos o desafio de grandes realizações. Se você tem fé diante das provações, permita que a mão de Deus escreva a sua história, porque as letras do seu amor sempre nos socorrem e nos guardam. Senhor Deus, Tu és a nossa força e o nosso socorro. Guarda-nos na adversidade e concede-nos esperança quando pensamos em desistir. Escreve a nossa história no livro das Tuas bênçãos e cuida de nós com Teu abraço amoroso. Por Cristo. Amém. Uma reflexão de Luciano Ribeiro Camuzzi. Então, nessa esperança, nós vamos encerrando, na esperança do socorro de Deus, nós vamos encerrar a parte devocional, não é, da escola dessa manhã, com o cântico O Coração em Paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Que o Senhor, então, possa estar conosco nesse domingo, nessa semana, resgatando as nossas forças, trazendo saúde e paz para as nossas vidas. Um bom domingo para todos.
Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Mais um domingo, então, dando sequência às aulas sobre a formação do cânon bíblico do Novo Testamento, como é que os textos, se formaram. E agora, dando sequência nessa aula 2 do reverendo Daniel do Amaral, lá da IPU de Brasília, nós vamos ver, nessa primeira parte da aula 2, variantes do textos e crítica textual. Então, que a gente possa se deleitar, aproveitar e, novamente, dúvidas, procurem tirar conosco, mandem para nós, os pastores. Eu e a reverenda Eliane Breda estamos à disposição. Então, aí no intervalo da semana, vocês podem, de repente, rever as aulas e tirar dúvidas com a gente poder enriquecer mais esse nosso aprendizado. Então, boa aula aí para nós. Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Quero apresentar a vocês mais um módulo de nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. O tema que vamos apresentar hoje não é muito comum nas aulas de escola dominical. Vamos falar da formação do texto do Novo Testamento grego em 2 videoaulas. Esse tema normalmente é discutido em seminários teológicos, em faculdades de teologia, é considerado assunto para teólogos. Todavia, consideramos que os membros de nossas igrejas só têm a ganhar quando avançam na compreensão do processo de formação do texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esperamos que aqueles que nos assistem sejam muito edificados com o conteúdo que vamos apresentar e estamos sempre abertos a críticas e sugestões para melhorar nosso ministério. Que Deus abençoe a todos e todas. Nesta segunda aula, vamos apresentar os principais documentos que servem como base para o texto do Novo Testamento grego, os papiros e os pergaminhos mais importantes, as edições impressas do Novo Testamento grego e os principais pesquisadores que contribuíram para a construção do texto grego mais próximo dos documentos originais. Conforme nós vimos na aula anterior, a versão em português aqui no Brasil mais difundida da Bíblia e especialmente do Novo Testamento é a tradução de João Ferreira de Almeida, que tomou como base o Novo Testamento grego, do qual ele dispunha na sua época, nos séculos 17 e 18. Atualmente, esse Novo Testamento grego está disponível numa edição como esta, que é comercializada pela Sociedade Bíblicas Unidas e outras editoras. Nós vimos também que a construção do Novo Testamento levou mais ou menos uns 80 anos, desde a publicação da primeira carta de Paulo aos Gálatas até a edição da Epístola de Judas, já depois do ano 100, já no século II. Uma sequência de cartas de Paulo e evangelhos foram sendo publicados nesse período e montaram, então, o elenco de documentos que compôs o Novo Testamento. Então nós temos essa edição do Novo Testamento dividida em capítulos, em versículos, com subtítulos de cada trecho do Evangelho, no caso, ou das epístolas. Na Bíblia de Almeida existe esse aviso, que aparecem conteúdos entre colchetes que fazem parte do trabalho realizado pelo tradutor João Ferreira de Almeida, mas que atualmente não fazem parte do texto grego atualizado, texto grego que é publicado como base para as traduções da Bíblia. É o caso, por exemplo, da
oração do Pai Nosso. Existe lá no final um trecho entre colchetes: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nós, como evangélicos, incorporamos na oração do Pai Nosso, mas que no texto de Mateus, que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento grego, esse texto não aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. Ele é um acréscimo um pouco mais recente de natureza litúrgica. Nós podemos notar isso quando fazemos a leitura do texto grego. Esse material, que aparece em algumas versões e não aparece em outras, é chamado de variantes textuais. As variantes textuais, então, são aquelas frases, aquelas palavrinhas que estão em uma determinada versão antiga do Novo Testamento grego e não aparecem em outras. Por que isso acontece? Existem os erros não intencionais. Então, uma palavra, por exemplo, não havia no tempo em que eram feitos os papiros, os pergaminhos, não havia espaço entre as palavras, as letras ficavam todas juntas. Então, às vezes, podia acontecer que um tradutor, ou alguém que fez a leitura do texto grego, leu duas palavras onde era uma só. Isso pode ter acontecido várias vezes, porque nos manuscritos originais não havia separação de palavras entre si. O negócio era aproveitar o espaço ao máximo. Então as letras ficavam todas juntas uma da outra. Uma outra coisa também são os erros de grafia. Pode acontecer de um copista não ter tanto conhecimento da língua grega assim e ter escrito uma palavra errada. Há outros erros que o copista sabia que estava errado. Então, os erros de memória. Pode acontecer que o escriba se esqueceu da palavra exata que era da passagem e colocou ali um sinônimo. Às vezes também ele pode ter colocado uma outra palavra porque não estava enxergando direito aquilo que estava escrevendo. É a má visão do escriba que estava copiando o manuscrito. Era muito comum, inclusive, para melhorar a produtividade das cópias dos pergaminhos e dos papiros, era comum uma pessoa ficar lendo em voz alta o texto do Evangelho e vários copistas, ouvindo a leitura, fazerem a cópia, como se fosse um ditado. Nessa hora alguém poderia ter ou perdido uma palavra e não quis falar que perdeu a palavra, então deixou passar batido na hora da cópia. Às vezes acontecem também aquilo que nós mostramos, as mudanças litúrgicas. No caso do Pai Nosso, acrescentaram aquela terminação que é litúrgica, era parte da leitura do Pai Nosso quando era feita nas celebrações, nos cultos. Acontece muito, por exemplo, em lecionários. Eram publicações com o calendário dos domingos, como nós usamos hoje ainda nas igrejas. Então, em determinados textos do Evangelho que eram lidos no domingo, acrescentava-se alguma coisa que aí o leitor da Bíblia já fazia a leitura direto no próprio texto bíblico. Então é o caso da doxologia da oração dominical. O seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma outra coisa que acontece também são mudanças harmonizacionais, ou seja, o copista está escrevendo um evangelho e lembra que aquela passagem aparece também em outro evangelho e acaba colocando lá uma palavra que lembra o texto do outro evangelho. Então, para ficar tudo parecido, eles acabavam incluindo uma outra palavra para facilitar a relação entre os dois textos. Aqui o exemplo citado, Lucas 11 e Mateus 6. Um pesquisador chamado Gleason Archer, ele sugere que na hora de você tentar descobrir qual o texto grego mais antigo, ou digamos assim, mais próximo do original, que critérios devem ser adotados para se avaliar uma variante textual? Então, primeiro, deve-se preferir o texto mais antigo. Isso a gente sabe pela idade do papiro, do pergaminho,
em que época ele foi escrito. Então, se ele é mais antigo, a princípio ele tem preferência, mas não é só isso. Deve-se preferir o texto mais difícil, porque às vezes o copista tentava facilitar um pouco a leitura do texto. Então, aquele texto que não está explicado ou que tem alguma palavra menos usual, ele tem preferência. Deve-se preferir o texto mais curto, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Então é muito mais provável ter acréscimos no texto bíblico do que ter omissões. Então, texto bíblico mais curto. Deve-se preferir o texto que explique melhor as variantes. Então, o texto que esteja mais em comum com as variantes que existem. O apoio geográfico mais amplo dado a um texto faz que ele seja preferido. Então, aquele texto que é aceito pela maioria das igrejas, das diversas cidades, das diversas regiões, Roma, Alexandria, Antioquia, se ele teve uma aceitação maior em um maior número de cidades, ele provavelmente é o preferido. Uma outra coisa é que o texto se conforme melhor com o estilo e com o vocabulário do autor. Isso, evidentemente, implica no conhecimento do grego de cada autor. O grego de Pedro é totalmente diferente do grego de Paulo. Paulo era um escritor culto, então ele tinha um melhor vocabulário. Pedro, por exemplo, já não tinha um vocabulário tão bom. Então, determinadas palavras, por exemplo, não combinam muito com o estilo de Pedro, que escrevia um grego mais simples e mais próximo do pensamento hebraico, do aramaico que ele falava. E deve-se preferir o texto que não dê sinais de desvio doutrinário. Isso também é um outro critério, aquele que está de acordo com o pensamento dos apóstolos e dos cristãos da igreja primitiva.